Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos começando mais essa aula. Ontem nós vimos sobre os paradigmas que te atrapalham no caminho a ser percorrido rumo ao sucesso com o uso dos pinos intrarradiculares. E hoje nós vamos falar justamente sobre será que é possível superar esses paradigmas que estão aí na sua cabeça te sabotando? Para você que não me conhece, eu sou Rodrigo Fonseca e eu ajudo os dentistas a entenderem como é possível fazer pinos 2 vezes mais rápidos, que não fraturam e nem soltam, apesar de isso serem os problemas mais comuns dentro do consultório e estão absolutamente enraizados dentro da nossa cabeça nessa forma de paradigmas. Eu fiz um elenco de alguns dos paradigmas importantes que estão aí na nossa cabeça para a gente entender e praticar a solução deles. Mas a primeira pergunta dentro dessa nossa conversa é: será que é possível? Será que é possível eliminar esses verdadeiros sabotadores? Dentro dessas nossas conversas aqui, nós estamos vendo que de um lado nós temos algumas das nossas aulas falam sobre os caminhos que você deve seguir. Só que dentro de cada caminho existem os obstáculos, ou isso que a gente chama de sabotadores. Por isso, sempre nós vamos fazer essa alternância. Primeiro eu mostro para você o caminho que você tem que seguir, de maneira que você depois detecte um obstáculo e saiba como se livrar desse obstáculo. Com isso, a gente vai atingir o cerne das questões e não ficarmos limitados em coisas pontuais, de maneira que você saiba, então, ao final, montar um quebra-cabeça para construir pinos mais rápidos, mais resistentes, de maneira segura e que não sejam facilmente soltos, ou seja, que estejam fortemente aderidos nas situações clínicas diversas que você for lidar. Veja bem, é super importante que a gente saiba lidar com essas situações clínicas de uma maneira a superar os paradigmas que a gente viu ontem. Você se lembra que um dos paradigmas que a gente pensou é, poxa, a resolução de questões pontuais. Não significa que isso não é importante, mas se você resolve uma pequenina questão só, talvez aquilo não te corresponda ao todo. Então é fundamental que você saiba montar esse grande quebra-cabeça para daí você extrair as melhores informações e atitudes de maneira pensada e possa agir de uma maneira melhor, destruindo esses paradigmas. Então a pergunta inicial é: será que é possível destruir? E a resposta inicial, desde já, é sim. É possível sim. Agora, por que as pessoas têm essa quantidade enorme de paradigmas? Justamente porque falta informação e formação para as pessoas. Quando a gente se depara com isso, inevitavelmente eu fico inseguro, daí surge a grande insegurança. Quando você pensa a respeito de uso de pinos metálicos ou pinos de fibra, e às vezes as pessoas têm alguma preferência, né? Teve uma doutora, a doutora Adriana, comentei dela ontem para vocês, ela terminou a especialização agora recente em um colégio, uma estrutura de professores que tinham uma determinada preferência ou determinados tópicos que trabalhavam um pouco mais nesse assunto de pinos, uma especialização em prótese. E, tradicionalmente, o pessoal formado com conceitos tradicionais de prótese tem uma tendência para os pinos metálicos. E não, talvez não enxerguem as possibilidades, o desenvolvimento que hoje já existe para o uso dos pinos de fibra. Não estou querendo dizer para você abandonar ou não o seu passado, não, de maneira alguma. O seu passado é importante que fique sedimentado, mas você precisa acompanhar a evolução tecnológica que existe para que você possa, então, fazer uso dessas coisas e ter evolução importante no seu desempenho clínico. Então, quando falta informação e formação, aí a gente tem um grande problema. Lembra da história? Todo mundo conhece essa história de quando se considerava que a Terra era plana, né? Então, naquela época, o que se pensava, poxa, aqui é plano, se eu pegar o meu barco para navegar e tentar descobrir o novo, pode ser que ao chegar lá na frente eu vou cair. E acabou o mundo, né? Então, o que aconteceu foram que algumas pessoas, mediante estudos, verificaram, poxa, não,
não achamos que a Terra é plana, a Terra é redonda, então eu posso fazer esse caminho. Fizeram esse caminho e descobriram novos continentes, novas descobertas, etc. Então vejam que a primeira questão é você pensar de uma maneira diferente. Agora não adianta nada esse pensamento diferente sem informação de qualidade que te dê a chance de percorrer uma experiência e daí você ter a chance de se formar cada vez melhor. Quando a gente traduz isso para as nossas atitudes, aí você vai entender exatamente o ponto em que eu quero chegar para que você se forme melhor e destrua alguns dos paradigmas que estão aí inculcados na sua cabeça, te atrapalhando na evolução e no diagnóstico, nas estratégias técnicas, no uso dos novos materiais, para que você possa sempre ter melhor desempenho. Então vejam só, nada disso vai ser simples. Nada dessa evolução vai ser simples, por isso nós estamos fazendo essa caminhada ao longo de 3 semanas para sempre trazer elementos que vão se encaixando e que vão formar um todo lá no final. Se você souber só técnicas e materiais, não resolve. Você precisa usar isso de uma maneira versátil, identificando as melhores situações clínicas aonde você pode utilizar isso e ter sucesso. Daqui a pouco eu vou projetar aqui para vocês algumas imagens e você vai identificar claramente isso. Existem situações de evolução tecnológica hoje que nos permitem saber o que fazer melhor nos pinos para que eles sejam efetivamente bem aderidos. Mas não adianta só eu fazer um melhor tratamento de superfície nos pinos e não saber qual é o cimento que eu devo utilizar para interagir melhor com isso e interagir com a estrutura dental. Então, para isso é que é importante a evolução científica chegar até você. Então, nunca abandone os seus conceitos, atualize eles, senão você perde o seu chão e fica, poxa, mas eu achava que era só isso que funcionava e agora tem tudo isso novo e eu estou perdido. Não é esse o sentido. Se você pega e, poxa, eu sei como fazer um pino metálico. Lembra de todas as características de um pino metálico, não é? Ah, eu preciso de comprimento, eu tenho que ter estrutura ao redor, eu tenho que ter osso ao redor daquela raiz, né? 2/3 do canal, eu preciso deixar 4 a 5 milímetros de obturação do canal lá embaixo. Esse osso precisa cobrir pelo menos a metade da região onde o pino está no comprimento todo daquela raiz. Então são os conceitos tradicionais que nós temos. Mas é absolutamente, com o perdão da palavra, ignorância transmitir esses conceitos para outros materiais, e isso vai acontecer quando você tem falta de conhecimento. Por exemplo, quando você transforma, traduz esse conhecimento que você tem prévio para o uso nos pinos de fibra. Aí você começa a pensar por um paradigma instalado na sua cabeça que o pino de fibra precisa ter o mesmo comprimento do que um pino metálico. E isso já está mais do que provado que não. Existe um estudo científico que nos mostra, e isso já está publicado na Journal Endodontics há um tempo já, né? Tem mais de 5, 6 anos que isso está publicado, mostrando para nós que quando você tem um pino de fibra que tem um comprimento de 10, de 7,5 ou de 5, você tem a mesma resistência do que quando você varia em todos esses comprimentos. Totalmente diferente quando você tem um núcleo metálico com 10 de comprimento, com 7,5 de 5, só vai diminuindo a resistência. Porque os materiais são totalmente diferentes. Então, naquela situação clínica que você estiver lidando, por exemplo, com uma raiz que não te permite um pino muito comprido, aí a sua lida pode ser diferente utilizando os processos adesivos para reter aquele pino, ao invés de se utilizar o processo de imbricamento mecânico que é natural das estruturas metálicas, dos núcleos metálicos. Então vejam que um paradigma instalado por um conhecimento antigo não atualizado te dá problema. Se você atualizar a partir daquilo que você tem, você sabe fazer aquilo que já está sedimentado, mas você cria oportunidades de melhor trabalho.
Então, como que você vai ter que fazer a sua atuação? Vejam só. Primeira coisa, buscar informação confiável e baseada em evidências. Segunda coisa, todas essas informações elas precisam ter resultado clínico. Eu não posso te falar uma informação científica que não dê para você transpor isso para a clínica e ter uma melhor atitude. E sempre quando isso tem resultados clínicos que a gente possa te mostrar, de uma maneira você vê, puxa, é mesmo isso aqui, ele falou, olha, e estão fazendo. E não é só ele que está fazendo. Olha só que legal, tem essa outra pessoa, tem essa outra que replicou aquele conhecimento, aplicou clinicamente e a coisa funciona. Então é nesse sentido que nós vamos trabalhar durante todas essas semanas de crescimento profissional para todos nós. Você precisa desenvolver experiência. Agora, como que você coloca o seu time em campo se você não tem conhecimento? Você só pode colocar um time em campo se você trabalha bem com essa situação, né? Se você sabe como lidar com os vários elementos de maneira a trazer o conhecimento, a colocar o time em campo com experiência e daí sim você tem chance de sucesso. Se não, eu te falo para utilizar, poxa, agora para a cimentação dos pinos de fibra você precisa utilizar o top do momento, é o uso dos cimentos autoadesivos. Você não sabe nem qual cimento, nem como injetar esse cimento dentro do canal, nem como limpar o canal. Você não sabe nada desses outros aspectos. E daí você começa a utilizar e tem problemas. Como ontem nós conversamos a respeito de uma situação específica de um doutor que entrou em contato comigo, o Rodrigo Nanini, que me mostrou um problema que eu consegui identificar ele era o uso do cimento, ele usa o 200, que é um autoadesivo, só que ele estava secando a raiz. Secava bem o canal antes de fazer a injeção do cimento. E os cimentos autoadesivos precisam de umidade, senão não tem a reação efetiva. E daí, depois de um tempo, quando ele ia fazer a remoção de um provisório para moldar aquela coroa ali e tudo, soltava o pino. Puta, mas o Rodrigo falou que era para utilizar isso e a coisa não funciona. Porque nós conseguimos identificar uma falta, um gap de conhecimento a esse respeito. Portanto, você está vendo que os pontos vão se encaixando para você formar um grande conceito que vai te traduzir nessa possibilidade, que é absolutamente real. Pinos mais rápidos, sem fraturas e sem perdas por cimentação. Então, praticando tudo isso, aí sim nós vamos conseguir ter a chance de ter sucesso. Eu fiz um elenco aqui de exemplos para que você tenha isso em mente, então, na prática, né? Como a gente pode resolver alguns paradigmas. É óbvio, gente, existem milhares deles. E não dá para a gente falar aqui nesse nosso espaço de conversa dentro das nossas lives preparatórias. Mas é para que você saiba, por exemplo, como que você tem que fazer para você ir quebrando isso. A primeira coisa de todas, eu já disse isso a vocês, é você buscar informação baseada em evidências científicas. Então, essa lida sua vai acontecer quando você tem conhecimento. O conhecimento te liberta. Se a gente pegar aqui esse elenco desses três grandes paradigmas que estão incrustados aí na nossa vida, na lida com os pinos, nós vamos ter exemplos de como você tem que atuar em qualquer outro paradigma que te surja. E eu estou aqui durante esse tempo todo disponível para te ajudar. Tá ok? Então veja aqui o seguinte. Pino não reforça dente. É um paradigma enorme que nós temos. Nossa, Rodrigo, mas será que reforça? Será que não reforça? E aí? Poxa, se você tem uma dúvida, o esclarecimento inicial começa por onde? Não é por uma opinião de alguém. É por uma opinião construída com evidência científica e resultado clínico desenvolvido com experiência, põe o time em campo e experimenta quando você estiver seguro. Então vejam, tem mais outros aqui que nós vamos conversar. Ah, se não tem férula, eu tenho que fazer pino metálico. Esse é um conceito que nós temos, está tradicional, está enraizado. Não tem férula. Opa, pino metálico. É quase que, poxa, para eu deixar esse suco doce, eu tenho que pôr açúcar.
né? É uma condição que parece que não existia outra. Isso é um grande paradigma que está aí na nossa cabeça, né? Não, conhecimento te liberta. Então vamos lá. Ó, para cimentar pinos é só passar silano. Então eu pego um pino lá, pronto, passo o silano e pronto, a minha cimentação está fantástica. Vamos ver aqui como nós eliminaríamos esses paradigmas então. Vejam só, primeiro deles, pino não reforça dente. Você já viu, você já aprendeu isso comigo e com várias outras pessoas também, que pino serve para retenção da sua restauração final. Esse é o princípio básico do uso de qualquer pino. Portanto, vejam só, eles estão indicados quando não tem retenção. Óbvio, né? Se não tem retenção, é aí que eu vou usar para ganhar, para criar a retenção. Agora, veja só que interessante. Para qualquer tipo de pino que você for colocar, você tem que fazer um preparo. Não é só para os núcleos metálicos que se faz preparo. Para eles, o preparo é até um pouco maior. Por quê? Porque eu preciso criar uma condição de retenção. Para a condição de retenção, quando eu faço um pino de fibra, a condição ela é criada pelo processo adesivo. Tanto é que acabei de relatar para vocês um trabalho científico que nos mostra a retenção similar, a resistência similar, com um pino de fibra inserido em 5, 7,5 e 10 milímetros. Então o mecanismo é diferente, mas o fato é que sempre há desgaste. Havendo desgaste, há perda de resistência. Então aí você pensa, puxa, se eu faço desgaste, perco resistência, nossa, então é difícil de eu pensar que vou colocar um pino e ele reforça a estrutura. Nas situações convencionais, isso está absolutamente fora de lógica. E é real, é fora de lógica mesmo. Mas e nos casos onde você tem raízes fragilizadas que ainda são possíveis de serem usadas, né? Essa situação clínica que vocês estão vendo aí é impossível. Já existe uma trinca radicular ali percorrendo essa raiz, ó, dá para você perceber ali, essa trinca está até manchada, pigmentada, né? Mas esse caso é impossível. Mas existem inúmeros outros casos onde é possível. E daí, o que será que acontece? Para você resolver, lembra o seu passo a passo. Primeira coisa, buscar informação científica importante. Vejam só dois estudos que têm oportunidade de trabalho para nós. Olha só, um desses estudos que está aí do nosso lado esquerdo trabalha com dentes que estão já fragilizados e a sua escolha do tipo de pino que você vai utilizar ali e talvez isso possa ter um bom resultado. No outro lado aí nós vamos ver uma outra oportunidade de trabalho reembasando a raiz. Olha só que interessante, que mudança de estratégia legal, que destruição de paradigma. Poxa, e se eu reembasar essa raiz, será que isso pode ter uma melhoria? Vamos ver o que esses estudos nos mostram. Esse primeiro estudo aqui, ó, fez uma análise utilizando um núcleo metálico fundido, numa situação dessa de pinos de raízes fragilizadas, e olha só, um dos piores resultados. Quando você compara com um núcleo metálico numa condição normal de uma raiz original, sem estar fragilizada, olha a grande diferença. Então, sem dúvida nenhuma, se eu utilizar um metálico, pode ser bom, sim. Por isso que eu falei para você, não elimine os seus conceitos antigos. Mas vejam só que interessante. Na hora que a gente pega essa outra situação ali, de um pino de fibra reembasado com resina composta, os melhores resultados de resistência à fratura. Ou seja, se você tem um determinado problema, você precisa buscar informação científica confiável, baseada em evidências, para que você tenha resultados clínicos e isso te dê resultado mesmo, que você possa aplicar. Olha, essa outra situação utilizando, existem uns pinos que são chamados pinos acessórios, né? Que também dá resultado bem legal, né? Você ocupa mais aquele espaço. Então, tem a chance de você melhorar, sim, e muito. Olha só esse outro estudo que eu falei para vocês sobre essa possibilidade de você reembasar a raiz. O que nós estamos vendo aqui nessas duas situações? O uso de procedimentos adesivos. Lembra que eu falei para vocês? A adesão compensa aquilo que eu desgastei. Lógico, aqui já está desgastado, né? A raiz já veio destruída.
Então, desde que a raiz já chegou para você destruída, o que você tem que recuperar? Aquilo que foi perdido. Então, a gente não vai conseguir recuperar do mesmo nível melhor do que aquilo que é o original. Nunca isso vai acontecer. Mas aquilo que já está muito ruim, você consegue melhorar. Então é nesse sentido apenas que você precisa pensar na oportunidade do tal reforço, tá certo? Então vejam só, que interessante, ó. Aí nós temos os valores de resistência adesiva que eles conseguiram fazendo o reembasamento com uma resina bulk fill, né? Um reembasamento radicular e um dos melhores valores de resistência adesiva na inserção de um pino reembasando a raiz. Então, uma oportunidade de trabalho interessante. Então, vejam que as conclusões aí mostram para nós que quando você vai utilizar um pino de fibra, você tem que sempre tentar deixar o máximo de estrutura dentinária possível, tá aí escrito, ó. Ah, e nem sempre você utilizar uma resina bulk fill, você vai conseguir fazer um reforço tão efetivo, tal qual seria a manutenção de toda aquela estrutura. Embora a gente consiga resultados interessantes de resistência adesiva, o que te mostra que, poxa, o resumo desses dois trabalhos está começando a mostrar uma luz para nós. Ah, beleza, eu tenho que deixar o máximo de dentina possível, desde que o dente chegou já destruído, não tem como deixar aquilo que já foi perdido. Então eu tenho que tentar fazer uso de situações adesivas para melhorar aquilo que já está muito ruim, mas nunca vai chegar no mesmo nível de um dente original. Olha esse outro estudo agora, publicado em 2014, na Operative Dents. Operative Dents é um dos melhores periódicos científicos de odontologia que tem, um dos maiores impactos hoje em dia. Percebam aí os resultados o seguinte, ó, quando você pega lá, numa situação de raízes fragilizadas, os melhores níveis de valores de sobrevivência, de resistência que nós temos aí, ó, são dos dentes que foram restaurados com técnicas adesivas e pinos de fibra. Na hora que você pega os metálicos, que são esses que estão circulados em azul, isso reduz drasticamente. Então seria essa condição B que nós estamos vendo aí na imagem, ó, de dentes já socavados, fragilizados. Na hora que você pega a condição A, é tudo bem parecido, inclusive os metálicos parecem ter resultados até melhores por esse estudo. Então vejam só a conclusão que complementa mais ainda esse nosso raciocínio. Os metálicos ou os de fibra podem ser utilizados em raízes que não sejam enfraquecidas. Quando você tiver uma raiz enfraquecida, os pinos de fibra têm uma atuação melhor. Quanto mais fibra tiver, né? Por isso que ele fala desse wider aí, quanto mais fibra você tem lá na região mais próxima a essa fragilização, melhor é. Então percebam que o que a gente chega de conclusão nesse assunto, as raízes fragilizadas podem sim ser reforçadas com procedimentos adesivos, nunca atingindo a condição de um dente íntegro. Como eu desenvolvi esse raciocínio com vocês? Artigos científicos com aplicabilidade clínica que têm informações que vão te dando informação, possibilidade de experiência, formação e te destrói paradigmas dando segurança. Vamos para o próximo que a gente tinha conversado. Olha só. Se não tiver férula, eu preciso fazer um núcleo metálico. Esse é aquele conceito que está aí enraizado na sua cabeça, né? Não tem férula, preciso fazer um núcleo metálico. Beleza. Então vejam, ó, a gente pega uma situação como essa. Puxa, não tem remanescente dental nenhum. Aqui é núcleo metálico, não tem como eu escapulir. Então eu tenho que fazer um núcleo metálico nessa situação. Beleza. Vamos analisar essa situação em um aspecto então científico, para extrair dados que possam nos auxiliar. Se você pega aí, ó, nos extremos nós temos férula. Isso é algumas imagens de distribuição de tensões que a gente faz em estudos científicos, né? Esse é da tese do Paulo César Santos Filho e esse estudo já está publicado também no Journal Endodontics. Vejam só, quando a gente sai
das situações nos extremos e vai para o meio onde não tem férula, observe que os pinos de fibra eles têm uma sobrecarga um pouquinho maior, aumenta, sem dúvida que aumenta a exigência mecânica deles, só que quando você vai para os metálicos, essa exigência mecânica ela está violenta. Então, nessa situação onde você observa, puxa, tá complicado ali, tem situação difícil para esse pino suportar. Qual é a informação que começa a me surgir? Poxa, quando eu faço um núcleo metálico, sempre as situações onde tem mais estrutura, o desempenho dele é melhor. Lembra, nós já até vimos nos estudos passados que eu mostrei a vocês. E agora, aonde tem menos estrutura, aí que eu coloco ele? Será que isso não está o inverso do pensamento biomecânico? Será? Então vejam só uma situação clínica que vai te mexer com aquilo que você pensa. Vejam só que interessante, ó. Esse caso clínico. Fizemos abertura, etc, tal. Instalação de pinos de fibra. Puxa, Rodrigo, mas o dente 21 tem estrutura. E o dente 11 não tem nada de estrutura. Olha ali o tamanhozinho de férula, né? Em torno de 1 milímetro. E no outro tem bem mais, embora uma férula não uniforme. E aí, o que aconteceu com isso? Fizemos preparos, etc. E vamos... vocês vão ver daqui a pouquinho o que aconteceu. Mas eu trouxe o nosso conhecimento. Vamos ver o que a ciência tem nos mostrado. Esse é o primeiro estudo de 2007, mas depois o Marco Ferrari publicou o acompanhamento desses casos aí com 6 e com 8 anos também. Então vejam que o título do trabalho é esse, ó. A colocação de pinos afeta a sobrevivência de premolares tratados endodonticamente. Então vejam, eu quero que vocês percebam na parte mais inferior aqui da tela, olha só. Grupo com férula, grupo sem férula. Quando você tem 20 dentes, dos 20 dentes acompanhados por 2 anos, depois eles acompanharam por 6 e por 8, mantendo essas proporções que nós estamos percebendo aqui, mas dos 20 falharam 4, dos 20 falharam 4, 20% de falha em ambos os grupos. Então percebam que é bem parecido. Puxa, Rodrigo, então a férula não é interessante. Não é isso que eu estou trazendo de informação para você. Lembra que eu já te falei que quanto mais você tiver de estrutura, melhor é? Sim, sem dúvida que isso é o melhor. Só que quando você não tem a estrutura e você usa algo que não adere, parece-me biomecanicamente ser uma incongruência gigantesca. Esse caso que eu estou mostrando aí para vocês, olha aí a radiografia 18 anos depois. Estão vendo os pinos lá? Cimentadinhos, bonitinhos. 18 anos depois. Eu mostrei ontem, ainda deve estar aí no meu story, deve estar quase saindo, mas um outro caso que a gente fez mais recente, que já está com 3 anos de acompanhamento também, todo restaurado com resina composta depois da inserção num pino, sem férula, com durabilidade, aí está quase chegando 3 anos e 6 meses agora, né? Então, há possibilidade de durar? Sim. E olha só que outro paradigma embutido dentro desse aí. Você imaginaria que essa situação que nós vimos de um elemento que tem uma férula maior, embora seja não uniforme, esse do lado direito aí, ó, ele seria melhor do que o outro que tem uma férula miudinha, né? Olha só que interessante, esse estudo aí, ó, mostrou para nós uma destruição desse paradigma que existe na nossa cabeça também. Vejam que eles pegaram um caso clínico, fizeram microtomografias e simularam todo o processo restaurador, fazendo as deformações, as tensões, colaram extensômetro para medir todo o deslocamento e a deformação naquelas estruturas mediante o uso e fizeram esse estudo aí, esse estudo foi premiadíssimo agora, né? Mostrando para nós que quando você tem uma férula uniforme, por mais que ela seja pequenininha, é melhor do que ela toda irregular.
Então mostra para você alguns indícios do que você precisa lidar para ter melhores resultados. Poxa, beleza, mas Rodrigo, eu fico com medo dessa possibilidade de fratura. Então vamos aonde? Evolução científica. Buscar estudos. Olha o que surgiu para nós nos últimos tempos, os pinos de fibra no modelo CAD/CAM. Qual que é a grande sacada? Lembra das imagens que eu mostrei para vocês? Qual é o grande problema? É aqui, ó, nessa região da transição, ó, do comprimento do pino para o pescocinho, aonde forma o núcleo de preenchimento. Então, nesse local aqui é onde pode ocorrer a maior parte das fraturas nos núcleos, nos pinos de fibra. E se isso ocorre nesse local aqui, qual tem que ser o seu pensamento? Poxa, eu vou tentar então utilizar uma estrutura de pinos que talvez seja melhor. Essas estruturas feitas no modelo CAD/CAM, elas conseguem ter uma uniformidade, de cabo a rabo é a mesma coisa. Diferente do quando você tem um pino e ele é reembasado, ele é construído a parte coronária com resina, né? Então tem algumas interfaces aqui, não existe. Será que isso tem resultados interessantes? Vamos buscar o quê? Evidências científicas. Então nós fizemos agora, ó, isso acabou de sair uma tese de doutorado que eu acabei de orientar, da Letícia, mostrando, vejam aí essas imagens, olha aqui para nós, ó. Poxa, isso aqui é um pino feito no CAD/CAM. Ele está sendo sobrecarregado? Sim, está. Mas vejam os resultados de resistência. Se ele tem férula, ó, tem férula vermelhinho. Se não tem férula, bem semelhantes. Carga máxima, fratura. Por quê? Porque não existe aquela diferença de um para o outro. Vejam quando você tem um pino de fibra convencional, olha o tanto que cai. Cai. É normal cair, ó, a resistência quando você não tem férula. Então mostra para nós o seguinte, você precisa da férula, sem dúvida, quanto mais ela tiver, melhor é. Desde que você não tenha, existem alternativas para você lidar melhor? Sim. Como a gente sabe disso? Estudo. Não tem outro jeito. Então, o primeiro passo fundamental para você destruir um paradigma é ter conhecimento. Outro paradigma interessante da gente questionar, olha só que legal. Para cimentar pinos de fibra é só passar silano. Eu pego o meu pino do jeito que ele veio, às vezes eu passo um alquinho ali para limpar alguma gordura, alguma coisa, passo um silano e tá show de bola. Em 2008 vem esse estudo para destruir um paradigma. Então, olha só, como você deveria, como é a minha sugestão para você construir então essa formação, esse cerne, esse quebra-cabeça constante? Porque não adianta, nós vamos ter 3 semanas de trabalho intenso aqui e você vai precisar continuar, para você continuar dando passos à frente. Você vai ter que ir buscando informações de qualidade. Foi o que aconteceu nesse momento. Poxa, a Francesca Monticelli foi lá, o que ela fez? Pensou que tratamentos superficiais diferentes poderiam melhorar o resultado nos pinos. Então, o que eles fizeram? Aplicaram vários tipos de tratamentos superficiais e viram que, olha só essa letrinha D aí, ó, aplicação de peróxido de hidrogênio. Ah, e se eu fizer um jato com óxido de alumínio? É a letra C, está destruindo as fibras. Ah, e se eu fizer um ácido fluorídrico? Está corroendo as fibras, letrinha A. A letra B é o controle, né? Não fez nada. Então veja que quando você faz o peróxido de hidrogênio, ele limpa aquela resina epóxi, precisa ser pinos que tenham resina epóxi, tem alguns que são com resina de metacrilato, então isso não adianta nada. Então, mas quando você faz isso, você expõe as fibras. E expondo as fibras, cria sítios para o silano grudar melhor. Quem gosta do silano? A sílica. Né? Então, sílica está lá, disponível agora para ligar com o silano que você vai aplicar. Então, esse estudo mostrou isso. Sabe qual foi o problema? Eles começaram esse estudo com peróxido de hidrogênio 20, 24%. E aí você precisa manipular isso e ele é super instável. Então lembra aqui, ó, eu preciso de resultado clínico. Como que você fica toda semana manipulando? Dura mais ou menos uns 10 dias. Então não tem como, né?
Daí o que depois disso então vieram outros estudos, esse estudo do professor Murilo, lá da Federal de Uberlândia, trouxe uma inovação fantástica, né? Então o que eles fizeram? Poxa, e se a gente pegar um peróxido de hidrogênio, que é peróxido de hidrogênio só que para o uso de clareamento, e fizer o uso desse cidadão para tratar os pinos. Vejam só, comparado o 24% com o 35%. Eu estou aqui apontando para a tela achando que vocês vão ver, né, onde eu estou mostrando. Então vamos lá com a ponteirinha. 24% e o 35%. Na hora que você pega o 35%, olha os resultados, show de bola. Aí eles estudaram se você faz imersão ou se faz aplicação. Para o 35% não interessa, a potência do gel é maior, então eu estou falando gel, mas não é o gel, tá? É só aquele líquido branco, você não vai misturar, só o líquido branco. Então, quando você faz essa aplicação, olha aí que beleza, e um peróxido de hidrogênio desse dura muito mais do que 10 dias. Então, trouxe uma informação nova, modificou essa informação, trazendo segurança, conhecimento, para que você aplique isso e dê resultado. Então é assim que você desenvolve conhecimento. É assim que você faz a quebra dos paradigmas, buscando informação científica, participando da imersão. Se você fez a sua inscrição, maravilha. Se não fez, está passando da hora. Porque nós temos uma série de conteúdos que vão trazer a vocês justamente esse tipo de informação para que você adquira experiência, elimine insegurança e destrua esses problemas que estão acontecendo. Tá ok? Então, amanhã nós vamos conversar sobre um outro tema super interessante também, que vai te elucidar um caminho para que você, poxa, será que os pinos realmente precisam fraturar? Por que eu peguei aqueles mais resistentes e eles ainda têm a chance de fraturar? O que está acontecendo? Qual é o caminho que eu tenho que percorrer? Amanhã nós vamos conversar sobre isso. Um grande abraço a vocês e participem aí dos nossos conteúdos todos os dias. Façam as perguntas de vocês. Eu vou deixar algumas caixinhas de pergunta lá no Stories do Instagram para que você possa interagir comigo e a gente vai elucidando esses problemas que podem acontecer com você e que a gente tem que destruir efetivamente. Um abraço e até amanhã às 9 da manhã.